Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado, com dificuldade de buscar patamares muito além aí dos 17 dólares por bushel. A gente vai lá. Estreito de negociação. Para onde que vai a soja? Eu não estou muito preocupado com a queda. Poderíamos perder mais uns 20 a 30 pontos e ainda está tecnicamente em tendência de alta. Em relação à queda, o que sustenta o piso, para mim, é o lado da oferta. Ainda tem soja nos Estados Unidos, mas tem que plantar e tem muitas. Não está na hora de estar falando da safra americana, mas quase. O Brasil teve redução na produção, tem preocupações com a disponibilidade de fertilizantes para a próxima safra de soja. Todos esses fatores deixam o comprador atento que tem pouca soja e ele precisa aproveitar. Dito isso, que nem você bem colocou, nós chegamos, pelo menos no curto prazo, num teto em que os compradores estão recuando e não estão conseguindo aceitar esse patamar de preços. Então, para conseguirmos novas altas e novos preços, nós vamos ter que ter um ajuste aí da demanda que faz eles aceitarem preços maiores. E isso aconteceria se de fato eles conseguissem pagar por uma soja mais cara e conseguir repassar esse custo para frente, certo? Isso não está acontecendo, Aro? Não está. Para citar alguns exemplos, eu sei que produtores no Brasil têm falado sobre o prêmio que não tá subindo muito rápido e as dificuldades. Aqui nos Estados Unidos, duas coisas que deixaram o produtor daqui muito frustrado foi, a primeira coisa, eles começaram a recuar o prêmio. Então, subia em Chicago recuava o prêmio até aí um tanto quanto normal. Segunda coisa, eles pararam de comprar no contrato de maio. Eles falam, eu só compro no preço de julho, que está baixo, e isso é a demanda. Eles não estão conseguindo colocar soja no mercado nesses preços. Os produtores estão frustrados com razão, mas é um indicador ali que Chicago, nesse patamar, está descolando do mercado físico e o mercado físico não está aceitando essas altas de Chicago. Então, talvez a gente consiga reajustar essa demanda e ter novas altas, mas por hora, paciência. E eu estou vendo aqui essa diferença de maio e julho aqui, ela é significativa, é quase 30 pontos, Aro. É 30 pontos. Então você consegue, aqui o produtor no mercado físico, consegue o preço de julho com um prêmio mais descontado ainda, para ver o tamanho da frustração dele. Mas isso, assim, é sintoma. Estava trabalhando colado com Chicago até essa última disparada ali, onde maio separou de julho. E aí, esse ponto, esse patamar de preços, aí é difícil do lado da demanda. Vão conseguir repassar isso para consumidor final? Entra na inflação? Talvez, mas até não acontecer isso, está difícil superar esse teto. A gente viu uma leve recuperação aí do farelo. É um indicativo de que o mercado está tentando buscar essa correção aí para a soja? Muito bem colocado. Sim, o farelo conseguiu novos ganhos, muito tímidos e poucas vezes. Mas se conseguir novos ganhos, patamares maiores, isso é o mercado falando, olha, a soja está cara mesmo, vamos ter que trabalhar nesses patamares, e isso pode trazer de volta a demanda. Também uma quebra de safra nos Estados Unidos, preocupação com a produção daqui, pode trazer de volta a demanda. Eles estão com estoques até agora, né? Mas e se faltar mais para frente, tem essa preocupação. Então, altas novas são possíveis, mas é importante saber que esse preço está impactando negativamente a demanda. Muito bem. Aaron, isso tudo do lado da demanda, do lado do comprador. E daí você citou que acredita que não caia muito em função de muitas incertezas que a gente tem ainda em relação à oferta, começando pela safra americana. O que a gente tem que entender da safra americana nesse momento? Tem algum risco de falta de fertilizante, de produção menor? Tem alguma preocupação no ar aí, antes, obviamente, do início do plantio? A questão do fertilizante por aqui, primeiramente a soja
eles colocam pouco fertilizante junto com a soja, porque eles tendem a adubar mais o milho. E até mesmo para o milho, o fertilizante, a disponibilidade tem. Estão reclamando do preço, os produtores, até com razão. Mas disponibilidade de fertilizante tem. O risco que nós temos até agora, que não chega a ser um risco ainda, porque está cedo para plantar, mas a parte, especialmente ao oeste do cinturão do milho, que estava seco no ano passado, continua seco. Os produtores de lá falam, não choveu desde o verão passado, que eu não estava esperando aquela última chuva para fechar o meu grão, e ainda está seco. Então, a preocupação hoje é seca. Pode ter chuvas pontuais que tranquilizam isso. Ainda não está precificado, eu diria, no mercado, porque ainda não afetou a safra em si, com algumas poucas chuvas, ou até mesmo neve pode tranquilizar, mas essa é a conversa. E está parecendo que vai começar como um ano seco aqui, em meio a todo outro quadro fundamentalista que já é altista do lado da oferta. Tem uma decisão consolidada já sobre o que vão plantar os produtores americanos? Soja ou milho? Os produtores que eu falo, em sua grande maioria, estão ficando com a rotação. A soja está alta, mas milho também está alto. Então, eles estão mantendo, se é 60%, 40% ou 50%, 50%, o que eles costumam fazer, eles estão mantendo. Agora, o relatório oficial do USDA sai dia 31 de março. E é um relatório que o mercado presta atenção. Então, e o produtor daqui costuma não gostar porque a tendência é falar que vai ter muita área e vai derrubar preço. Mas vamos ver. Mas hoje, olhando o que está acontecendo com o mercado hoje, alguma possibilidade de mudança existe? Os preços de tudo estão altos. Sempre é possível. E até mesmo a cadeia de oferta e demanda aqui nos Estados Unidos, eles podem mudar até de última hora. Eita, eu vou plantar soja ao invés de milho. Então, isso sempre é um risco, sempre é uma possibilidade. Em relação a produtores hoje, em sua tomada de decisão, mudar, eles não estão mudando hoje. Podem mudar. Mas pode mudar. Mas, pode mudar, sim. Mas em relação ao quadro atual, está provocando uma mudança na porcentagem, não. Não é porque uma ou outra está mais vantajosa nesse momento que está influenciando numa mudança já de postura do produtor. Se vier a acontecer, vai ser mais próximo do plantio. É isso. Sim, e até mesmo a rentabilidade, tem que lembrar a quantidade de volatilidade que nós tivemos. O produtor que comprou fertilizante no outono passado e vendeu 3 meses atrás pode ter o mesmo lucro que o produtor que está comprando hoje e vendendo hoje. Porque os preços têm mudado tanto do fertilizante por aqui, quanto das commodities. Então, a rentabilidade da soja e do milho, esse ano, está muito específico para cada produtor e quando ele tomou a decisão dele, por causa da volatilidade de preços. Então, tem os estudos macros que são valiosos, mas esse ano em particular, tem produtores que ainda estão definindo essa porcentagem, tem produtores que já travaram fertilizantes, travaram milho, agora é só produzir, ou soja. Né? Muito bem. Bom, então, o primeiro grande desafio é a safra americana, que tem esse desafio do plantio, o que vai ser plantado, e tem todo o desenvolvimento da safra aí para também trazer oportunidades de negócios. Você mesmo falou dessa preocupação com a condição mais seca, ainda é cedo, óbvio, nem começou o plantio ainda, mas já mostra uma tendência do clima aí desde o ano passado, então isso acaba realmente entrando no radar da preocupação aí do produtor. Segundo passo, voltando um pouquinho para a soja americana, não pode ter falha então, né, Aaron? O mundo está dependendo da produção americana aí para garantir o abastecimento. Já não podia ter falha no Brasil, brasileira. Né? Já vai ser a segunda, não pode ter falha e não pode mesmo, né? É muito importante essa soja. Isso aumenta a volatilidade, obviamente, do mercado. Qualquer notícia diferente aí vai fazer esse mercado bastante volátil, né? Exatamente, e tem muito dinheiro no mercado. Os níveis que os especuladores estão, eles estão com níveis recordes de posição comprada, tanto na soja e no milho. Então, essa quantidade de dinheiro especulativo no mercado também acrescenta essa volatilidade.
E daí a segunda preocupação da oferta, um pouquinho mais a longo prazo, mas também não menos importante, porque é o momento de tomada de decisão aqui do produtor brasileiro de comprar os fertilizantes, de, enfim, saber o que vai fazer lá na frente. E essa restrição de acesso aos fertilizantes já chegou aí no investidor também, né? Sim, é um fator que preocupa. O Brasil vai conseguir ter a produtividade que vem tendo se não tem fertilizante disponível. É uma preocupação bem válida. É mais um golpe na oferta aí no caso. Enfim, temos aí muitas emoções ainda pela frente. Temos uma demanda que está reticente em avançar aí com os preços, com as cotações, mas por um lado tem uma incerteza muito grande da oferta por vir aí nas próximas safras, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Então, essa queda de braços tende a continuar. Em Chicago, sim. Eu ainda continuo sendo otimista em relação a prêmio, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eu acho que o prêmio ainda tem chance de crescer por causa dessas... Hoje tem soja, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, mas amanhã. E aí, então eu continuo bem otimista em relação a prêmio. Legal. O prêmio, de repente, puxando um pouquinho mais o preço que, de fato, entra no bolso aí do produtor. Exatamente. Boa. Meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Volte sempre, Aaron. Abraço. Abraço. Tá aí, Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, analisando o mercado e analisando as duas frentes, né? Oferta e demanda. Oferta com muita incerteza ainda, principalmente no que vem por aí, no que vai ser ofertado daqui para frente, e demanda sendo limitada pelos altos preços dos produtos, em especial da soja já. Você vê que esse comportamento é bastante típico, você vê a soja chegar ali nos 17 e não dá conta de deslanchar. O Aaron disse que a partir do momento que os compradores conseguirem repassar esse aumento de custo, essa alta que eles pagarem aí pela soja, daí sim justifica buscar novos patamares de preço. Mas por enquanto isso não está acontecendo. Uma reação tímida do farelo já foi detectada, mas ainda não justifica uma mudança de tendência a ponto de mudar patamar de preços para o grão. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Março, 16 dólares e 89 centes por bushel, perdeu 11 pontos. O maio, 16 dólares e 79 centes por bushel. Esse vencimento passa agora a ser o principal vencimento de negociação lá em Chicago, 6 pontos mais 75 de queda. Julho recuando 6 pontos, 16 dólares e 53 centes por bushel. O agosto, 16 dólares e 12 centes por bushel, caindo 0,25. Vamos ver o milho. Na contramão, o milho encerrando de forma positiva. Para março, 7,63, 5,5 de alta. Para maio, 7,62, alta de 7 pontos. Para julho, 7 dólares e 29 centes por bushel, 3 de alta. Para setembro, 6 dólares e 77 centes por bushel, alta de 0,25. E para o trigo, maio, 11 dólares e 7 centes por bushel, 20 de alta. Julho, 10 dólares e 76 centes por bushel, 31 pontos mais 25. Setembro, 10 dólares e 41 centes por bushel, 32 pontos mais 75 de alta. E o dezembro, 10 dólares e 7 centes por bushel, alta de 30 pontos mais 25. Esses são os números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Uma semana de muita volatilidade. Vamos esperar pela semana que vem para ver como esse mercado vai se comportar. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.